candidatos aqui, que na verdade são 4, e que seria interessante a candidata Elsa Gonçalves poder esclarecer quais é que são as suas visões relativamente a esta temática. Para nós, este assunto é claríssimo e é central. E, aliás, eu já o tenho dito por diversas vezes. Eu estou aqui neste território há 25 anos, portanto, eu há 25 anos atrás podia ter calculado o cenário, mas não o fiz, porque se calhar era muito demais para ter esse tipo, ou não, ou talvez não, para ter esse tipo de consciência, mas é verdade que não fiz este juízo de prognose, mas vendo esta distância, verifico que caminhamos para pior. Eu recordo, por exemplo, aqui no Ribeiro da minha povoação, que era o Ribeiro das Lajes, eu recordo-me ver lá uns bolinhos e uns bordalinhos, e hoje em dia isso é impossível. E é impossível porquê? Porque não tem havido, por parte das autarquias, a sensibilidade suficiente, pelo menos para dotar todas as populações do Concelho de Ganhanova de estações de tratamento de águas residuais. E como nós sabemos, há uma série delas, algumas das quais até se encontram a montante de albufeiras e de espelhos de água que são utilizados pela população, como é o caso da barragem Marechal Carmona, para a qual vaza o esgoto entre outros, de Proença à Velha. Enfim, posso citar aqui de cor mais algumas populações que não têm tratamentos de águas residuais. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que os esgotos domésticos, comerciais e industriais que se encontram naquelas localidades vão diretamente para os cursos de água mais próximos. Enfim, como já citei, Proença à Velha, poderia citar Tolões, Cegonhas, Soalheiras, Alcafozes, enfim, se calhar também esqueci de alguma. Portanto, isso para nós é central. É central. Dotar todas estas localidades de estações de tratamento de águas residuais, que é completamente inaceitável. Nós podemos equacionar, sequer, quer dizer, nem é falar, é pensar em falar numa biorregião em que a preocupação com os efluentes domésticos e industriais também, porque nessas há indústria, como nos Tolões, por exemplo, irem diretamente para o Ribeiro. Eu acho que isso é condenável, e eu, enfim, já o tenho dito publicamente, que é uma retórica e uma narrativa completamente censurável, falsa, mesquinha, mentirosa, falar numa biorregião quando isso acontece. Enfim, mas há outras questões, e portanto isso para nós é central. Estas localidades que eu frisei vão ser dotadas de estações de tratamento de águas residuais. Eu já o disse, e depois acusaram-me aqui, enfim, que vou acabar com as festas e que vou. Enquanto houver uma localidade que não tem uma estação de tratamento de águas residuais, a Câmara não pode estar a pagar a artistas como o Emanuel e como a Tonicha ou a Toninha ou qualquer coisa do género. No meu entendimento, os recursos, como disse muito bem, o tempo é um recurso escasso, o dinheiro é um recurso ainda mais escasso. As câmaras municipais, os municípios dispõem de um orçamento que deve ter como fim a satisfação dos interesses das populações respectivas, e é lógico que ninguém, hoje em dia, no século XXI, pretende morar numa localidade e tem a consciência que morando lá está a poluir o ambiente. Portanto, esse é um interesse legítimo e das populações respectivas tem que ser satisfeito. Portanto, esse é um deles. A questão também das bicheiras a céu aberto, são uma realidade, e que eu tenho denunciado aqui no Concelho de Ganhanova. Ainda há pouco tempo denunciei uma aqui em Ladoeiro, num sítio que é da Câmara Municipal, inclusivamente, e eu até filmo publicamente, e até agora não fui desmentido, que, de certo modo, entendo que a própria Câmara Municipal promoveu a constituição daquela bicheira. E após eu ter denunciado, até porque havia lá detritos de obras e outros materiais que, de algum modo, até poderiam ser, e são perigosos, não sei até quanto é que foi avaliado o impacto, de depois, ao invés de se terem retirado aqueles detritos, no sentido de os canalizar para o sítio adequado, não. Eu não vi quem foi, mas quando tenha sido a autarquia, o que é que fez? Tentou tapar, e tapou, mas tapou mal, e depois eu ainda lá fui e consegui encontrar os tais detritos. O que é que eu pretendo? Eu pretendo também acabar com as bicheiras ilegais, mas quero facultar aos construtores civis e aos operadores da construção civil receptáculos apropriados em locais indicados para que eles possam depositar ali gratuitamente, portanto eu vou fazer isso gratuitamente, os detritos da construção, da construção civil. É verdade que eu tenho algumas medidas preconizadas no sentido de revitalizar e qualificar os cascos urbanos, e isso vai, no meu entendimento, fazer crescer a construção civil nas localidades, portanto eu tenho que estar preparado para isso.
dotar as localidades onde essa construção civil vai ser mais intensificada, fruto do meu programa de requalificação dos centros históricos, dotá-los desses receptáculos para depois serem canalizados para os sítios adequados. Esse será um ponto fundamental. Naturalmente, isso tem que ser acompanhado também de uma sensibilização junto dos operadores da construção civil e de quem trabalha nas obras e na serralharia, enfim, no outro tipo de atividades ligadas à construção civil. Portanto, a sensibilização para os perigos, para as cargas negativas que podem significar a falta de consciencialização ambiental é muito importante. Porque não há, a verdade é que eu também denoto que não existe uma preocupação de sensibilizar, porque se houvesse, vamos lá, nós não vivemos desculpem-me lá aqui, nós não vivemos enfim, não quero dizer, como disse o André Ventura, não vivemos no Bangladesh, vivemos em Portugal, e é inaceitável que haja uma lixeira a ser aberta num local, enfim, que é público, sendo domínio público da Câmara Municipal, onde sejam depositados materiais perigosos como fibrocimento. E depois a Câmara, em vez de os remover, a Câmara, enfim, não se põe também assim da Câmara a fazer aquilo a terra. E eu denunciei isso publicamente, e ela não nos bem aquilo, portanto, admito que sim. É inaceitável que seja depois a própria Câmara a tapar aqueles detritos com uma camada de terra em vez de os fazer canalizar para o sítio próprio. Portanto, isto é um crime. E eu próprio já denunciei, não me envergonho de dizer, já denunciei uma série de crimes ambientais perpetrados pela Câmara Municipal junto da GNR e falei, eu agora não o fiz porquê? Eu até expliquei porque é que eu não vou fazer, porque eu estou consciente que vou ganhar a Câmara Municipal. E seria um grande conflito de interesses eu estar daqui a uns meses a representar a Câmara e ao mesmo tempo estar a representar o Fechoso. Mas eu já o fiz. Quando a Câmara Municipal teve perto de um mês, consentiu que os esgotos da Vila Vidanha Nova corressem em céu aberto durante um mês para o Rio Consul, eu denunciei a situação junto dos serviços do SETA, porque é completamente inaceitável. E o Presidente da Câmara soube isso desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia ele teve conhecimento que os esgotos da Vila Vidanha correram durante um mês para o Rio Consul. É inaceitável. E também o fiz aqui na Saipol. Não me envergonho de dizer porque é a realidade. Porque eu, como cidadão, tenho o dever de denunciar crimes. E ainda mais o tenho sendo um candidato à autarquia, e ainda mais o tenho quando é a própria autarquia que comete esses crimes. Quando existia aqui uma outra lixeira que eu denunciei nas instalações da Saipol, eu também o fiz, não me envergonho de dizer. E vou denunciar todas estas situações ilegais. Porque é inaceitável, aliás, é inaceitável e é incompatível termos um conselho que se proclama como biorregião quando há lixeiras a céu aberto. Depois, há um outro problema aqui também no Ladoeiro que eu já detectei e que é, há algumas casas que ainda hoje despejam os seus esgotos diretamente para o Ribeiro das Lajes. O Ladoeiro, eu sou daqui, enfim, tenho uma grande pena que ao longo dos anos o Ladoeiro, do ponto de vista arquitetónico e cultural, se tenha descaracterizado. E a principal das suas descaracterizações foi como é que eu ia dizer, a cobertura do ribeiro que atravessava o Ladoeiro. Portanto, o Ladoeiro era uma daquelas localidades, raras no Conselho de Vidanha Nova, que tinham um ribeiro a passar. Só que, efetivamente, na altura, o ribeiro era visto como um sítio onde se vazavam as coisas, os animais, e as caixas de detergentes, etc. E resolveu-se tapar o ribeiro. Eu ainda sou do tempo em que as senhoras iam lavar ao ribeiro e atiravam as garrafas de lexívia, etc. por aí fora, tudo lá para o ribeiro, e o ribeiro foi abandonado, foi maltratado. E nessa perspectiva, ainda hoje, há casas que vazam os esgotos e a Câmara nada fez para resolver essa situação. Quer também resolver essa situação. Porque eu quero voltar a ver as bobinhas e os bordaus no Ribeiro das Lajes. Não estou a utilizar o meu tempo todo. 2 minutos? Pronto. Ainda tenho 8. Oh, meu Deus. Ainda tenho 8. Ainda tenho 8. Não, mas eu vou utilizar o meu tempo. Mas tem 2. Bom, não, os 2 minutos, chega. Outra questão que eu acho absolutamente essencial, que é a harmonização dos espaços públicos urbanos nas pequenas localidades. É muito importante, não tem havido essa consciência, e tanto assim é que, sendo obrigatório desde 2021 a criação do regulamento do arvoredo urbano, a Câmara Municipal de Vidanha Nova também não o fez, não criou esse regulamento, com prejuízo do tratamento das nossas árvores e com prejuízo, inclusivamente, da criação de espaços de lazer mais agradáveis e da criação de sombras, porque nós hoje sabemos perfeitamente que o sombreamento dos espaços urbanos contribui para a regulação ambiental. Portanto, mais uma falha da Câmara Municipal de Vidanha Nova que eu quero, desde logo, corrigir. Portanto, como já disse alguns, a criação das hectares, a colocação dos receptáculos para detritos provenientes das obras,
A ligação dos esgotos domésticos, desde que ainda hoje não estão incluídos na rede de saneamento, a criação do regulamento do arboredo urbano, quer também, através da criação de algumas quintas pedagógicas, fomentar e valorizar as práticas agrícolas tradicionais. Tenho também um projeto para uma quinta pedagógica aqui no Lagoeiro, que retomará um projeto meu já há muitos anos, cujo objetivo era justamente sensibilizar as novas gerações para as práticas agrícolas tradicionais com animais, com burros, com vacas. No meu entendimento, são muito mais amigas da terra do que a utilização dos tratores, não obstante eles serem necessários para termos uma agricultura capaz de satisfazer os mercados. E depois também, aqui relativamente ao Lagoeiro, estar muito atento ao rol que querem fazer esta localidade, porque os grandes grupos económicos que se instalaram aqui nesta região, a mercê do custo reduzido da água, querem agora, o que é perfeitamente inaceitável, roubar a água dos quintais e das hortas do Lagoeiro, o que é errado, porque não só estão a colidir com o direito nosso adquirido eu diria há séculos, porque foi no século passado que ele começou, mas também porque isso representa um domínio que nos vai cercear no futuro desenvolvermos aqui as nossas atividades. Porque vejam bem, estes grandes grupos económicos, que eu aplaudi na altura, porque pensava que havia regulação, pensava que o fruto dos poderes que a Câmara Municipal tem, através dos instrumentos de regulação do território, como sejam os planos, designadamente o PDR e o Plano Pormenor, teria muito bem ter condicionado esta monocultura, impondo a criação de corredores ecológicos ou de outro tipo de zonas tampão para criar espaços, onde a flora, a fauna não fossem tão afetados, não o fez, mas a minha preocupação é a seguinte: se passados 3 ou 4 anos, estes grandes grupos já nos querem tirar a água para nós jogarmos as nossas hortas e os nossos quintais, com a conivência da Câmara Municipal de Idanha Nova, e desculpe-me dizer, Sr. José Gameiro, com o silêncio da oposição, porque não se pronunciou sobre esse assunto, foi aqui realizada uma sessão de esclarecimento e o senhor, nessa sessão, não se pronunciou, não manifestou qual é que era a sua posição relativamente a essa questão. Portanto, com a conivência da Câmara e com o silêncio da oposição, querem roubar a água. Mas enganam-se, porque eu não vou permitir isso. E nós já detectamos ilegalidades no despacho do Ministro que quer excluir a zona do Lagoeiro do requerido, e vamos até ao fundo com essa questão. E, portanto, isto serão, para já, também alguns dos aspectos que eu aqui falaria. Eu entusiasmo um bocado com isto, porque eu sofro muito com as injustiças, e realmente é injusto que alguém como o Partido Socialista, e aqui incluo todos os atores do Partido Socialista, que têm feito gala, dizer que vivemos numa biorregião, que somos amigos do ambiente e depois somos coniventes com isso. Porque esta biorregião eu conheço perfeitamente, repare. E agora com isto termino. Como é que esta biorregião tem uma série de critérios que são públicos? Um dos critérios é alimentarem as crianças da escola com produtos biológicos. E sabem o que é que a Câmara faz? Vai comprar esses produtos biológicos ao outro lado do Atlântico. Congelados. Isto é que é uma biorregião. Se isto é uma biorregião, mas ali já vai. Eu pensava que a biorregião era realmente aproximar as cadeias desde a comercialização, desde a produção à comercialização, depois ao consumo final, e eventualmente criar aqui uma rede de agricultores biológicos que satisfizessem as cantinas escolares. Agora, ir comprar soja, não sei aonde, tofu congelado, eu não percebo muito bem dessas coisas, mas quer dizer, isto é que é uma biorregião. E depois fazer uso também especulativo. E aqui entra um bocado também a questão da agricultura e daquilo que nós queremos fazer para a agricultura. É verdade que nós somos um dos concelhos, penso que estamos incluídos nos 10 maiores do país, como é um concelho muito agrícola. É lógico que os agricultores foram atrás da agricultura biológica e há muita agricultura biológica no nosso concelho. Mas o que é que se produz do ponto de vista biológico? O que é comercializado do ponto de vista biológico do nosso concelho? Muito pouco. E, portanto, toda essa falácia de dizermos que somos uma biorregião e que somos um concelho onde a agricultura biológica aumenta, é verdade que ela aumenta, há mais pastagem biológica, cada vez mais, mas o problema é que depois a Câmara nada faz para que esses produtos, que são feitos de uma forma biológica mesmo, enfim, eu posso falar do ponto da propriedade, designadamente os produtos cárnicos, temos aqui excelentes produtores, quer de vacas, quer de borregos, mas que não conseguem, dada a sua pequena dimensão, não conseguem depois
comercializar esses produtos junto do mercado. Portanto, são só biológicos para receber o subsídio. Portanto, estes produtos de excelência poderiam catapultar o nome da Beira Baixa e da Ilha Nova, não são feitos porque realmente a Câmara tem feito muito pouco. Portanto, assim é que não teve um gabinete adequado para a agricultura, seja ela biológica ou não. E penso que serão esses nossos pilares: as hectares, as lixeiras, a consciencialização ambiental, a questão do revoredo urbano, a questão dos esgotos domésticos serem centralizados para a rede de saneamento e depois o apoio à agricultura biológica enfim, às atividades com práticas agrícolas tradicionais. Estes serão os nossos eixos, são os nossos pilares. Obrigada. Quantos minutos?